Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus, Ele nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis. Estas lições baseadas nas revistas da CPAD, que muito tem acrescentado conhecimento para os nossos jovens e adolescentes. Você que ainda não me conhece, eu sou o obreiro Márcio, membro da Assembleia de Deus aqui, Ministério Missão de Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe juvenis e também da classe de adultos. Em segunda instância, nós também publicamos aqui programações aqui da região, louvores, pregações, ministrações, estudos, oficinas, tudo isso para a edificação do povo de Deus, aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Tá bom? Dando sequência aqui ao nosso estudo, quero dizer aqui que nós estudaremos a lição número 6. E o tema desta lição diz: Eu, um levita. O texto principal está escrito em Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 23 e versículo 18. Diz o seguinte: E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Então nós veremos que nossa lição ela vai tratar sobre um tema que nós vemos muito em nossas igrejas, O levita. O que significa o levita? Quais são as características ou as atividades que o levita faz em uma congregação? Será que os levitas são somente aqueles que tocam instrumentos ou cantam na congregação? Será que o levita, pelo contexto bíblico, ele só fazia esses tipos de atividades ou eles estavam, então, envolvidas em outras atividades? Nós veremos que as atividades do levita, o que eram os levitas no tempo de Moisés, no tempo de Davi, e o que eles faziam e para que eles foram ordenados. Nós veremos nesta lição. A leitura bíblica em classe está escrita em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15 até o versículo 24. O sintetizando da nossa lição diz o seguinte: Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, separou uma das 12 tribos, a tribo de Levi, para realizar o serviço religioso junto ao tabernáculo. Hoje em dia, muitas pessoas associam o ministério de louvor ao ministério dos levitas no Antigo Testamento. Nesta lição, estudaremos as semelhanças e as diferenças que existem entre o serviço dos levitas, registrado no Pentateuco, e o serviço de Deus nas igrejas hoje. A introdução da nossa lição diz: Como os jovens e os adolescentes são quem mais se interessem por música, nada mais natural que eles participassem ativamente dos momentos de louvor dos cultos, tanto tocando quanto cantando. Em muitas igrejas, o padrão é que haja um período de louvor no culto. As músicas são compostas e gravadas pelos ministérios de louvor de diversas igrejas evangélicas, a maioria delas neopentecostal. Rapidamente, essas músicas caem no gosto popular e logo
faz sucesso. Nesta lição nós estudaremos aqui 4 pontos importantes para nós aqui explanarmos e colocarmos aqui para vocês de maneira mais detalhada essa questão. Primeiro ponto fala, vamos louvar? Como vimos na lição anterior, a música mexe com nossas emoções e é um excelente canal para prepararmos nosso espírito para um contato mais íntimo com Deus. Os louvores começam a ser entoados, a música penetra em nossas mentes e meditamos em sua letra. Nós vimos aí nos cultos, inicialmente, a liturgia do culto, são tocados muitos hinos, muitas pessoas vão cantar ao Senhor, com hinos de cântico, de glorificação, de exaltação ao nosso Deus. Isto tudo tem um objetivo, para preparar os corações para receber a palavra de Deus, para receber a pregação oficial. Porque isso é necessário, porque nós sabemos que a música sacra, a música religiosa, ela tem esse poder de estimular, de influenciar, de impactar as vidas através dos seus cânticos, através do louvor, através da melodia. A música, ela mexe com nossas emoções, ela tem essa influência de nos direcionar a Deus. Então isso é importante. Quando a gente vai louvar na casa do Senhor, as músicas são direcionadas àquele que merece todo louvor e toda a nossa adoração. Mas isso não é uma coisa boa? Sim, é muito bom. A palavra de Deus nos diz que o culto a Deus tem que ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Claro, mas o perigo está em nós não elevarmos demais essa posição de levita para que a pessoa que está recebendo esta função não pense que somente ele pode adorar a Deus, não pense que somente ele possa louvar a Deus. A posição de um levita na casa do Senhor também é louvar a Deus, tocar hinos, tocar instrumentos, mas hoje em dia nós colocamos uma ênfase sobre uma pessoa que canta e uma pessoa que prega, uma pessoa que louva, uma pessoa que toca instrumento, como o levita. Não somente ele é levita, mas ele faz parte também da atividade que um levita faz. Mas isso é perigoso porque coloca aí uma ênfase, coloca aí um cargo a mais sobre essa pessoa, como se ele fosse responsável e tivesse assim uma hierarquia maior entre as outras pessoas, porque ele faz parte do ministério de louvor. Para Deus, o louvor pode ser um ministério, pode ser uma pessoa que está sentado lá no fundo da igreja. Para Deus receber o louvor, não precisa de uma função específica. Precisa apenas que você entregue o seu louvor a Ele com sinceridade. Pode ser no banco da cadeia, no banco da igreja, pode ser no púlpito da igreja, pode ser um chefe do ministério de louvor, não importa. Deus receberá o seu louvor em todas as circunstâncias. Mas poderia explicar melhor? Sim, explica. Mas quem eram os levitas? O segundo ponto da nossa lição está aqui abordando para que nós possamos explicar. Se você fez a leitura diária e a leitura bíblica da lição, já percebeu que em Israel os levitas faziam muitas outras coisas além de cantar. Por isso, é importante que você leia a leitura diária para compreender a lição. A leitura diária, todas as lições é colocada de segunda a sexta, uma leitura diária. E é importante todos os alunos que estão estudando conosco ler esta leitura, procurar os versículos bíblicos e para entender melhor aquilo que está sendo apresentado aqui. As atividades
que um levita faz, de acordo com o Antigo Testamento, estão descritos ponto a ponto nesta leitura diária desta lição. Ok? Os levitas da Bíblia eram integrantes de uma tribo formada pelos descendentes de Levi. Nós vemos aí que Jacó teve aí 12 filhos, e desses 12 filhos foi gerado então 12 tribos de Israel. E uma dessas 12 tribos foi selecionada, foi separada por Deus para poder cuidar do templo de Deus, para poder cuidar da ornamentação, da liturgia, da organização do templo de Deus. Quem era essa tribo? A tribo de Levi. Essa tribo que foi originado pelo filho de Jacó, que era Levi, foi então escolhida para ser responsável em cuidar do templo. Então, biblicamente, esta tribo ela surgiu por meio de Jacó, né, e por meio do seu filho Levi, e deste filho Levi surgiu então, né, a tribo de Levi, ou os levitas, aqueles que cuidavam do templo de Deus do Antigo Testamento. Moisés e Arão também eles eram levitas, né? Deus determinou que as 12 tribos de Israel, uma ficaria responsável para cuidar do serviço religioso, isto é, da manutenção do tabernáculo e de seus utensílios, né? Então nós vemos aí que os levitas no Antigo Testamento, eles foram ordenados por Deus para cuidar dos utensílios, para cuidar da limpeza, para cuidar da alimentação, para também cuidar dos instrumentos, para cuidar da liturgia do culto, para eles louvar a Deus, né, para eles cantarem a Deus. Eles eram uma espécie de auxiliar, podemos dizer assim, do pastor hoje, do pastor congregacional hoje. Eles trabalhavam então em prol para que o culto a Deus, para que os sacrifícios, né, trazendo para o dia de hoje, o culto a Deus pudesse funcionar. No tempo do Antigo Testamento, eles cuidavam para que os sacrifícios a Deus pudessem ser feitos da maneira em que Deus ordenara, da maneira em que Deus ordenou. Eles eram responsáveis em cuidar dos animais, em alimentar os animais. Eles eram responsáveis a trazer os animais para o templo. Eles eram responsáveis a cuidar do templo de maneira geral, das suas cortinas, do seu aspecto físico. Ou seja, eles tinham muita atividade de acordo com o Antigo Testamento. Mas hoje, quem são os levitas hoje? É o nosso terceiro ponto da nossa lição, que tem como este subtema os levitas hoje. É correto afirmar que os levitas eram responsáveis pelo louvor no templo. Claro, por este ponto de vista, não está errado afirmar que aqueles que atuam no ministério de louvor são levitas. Mas há uma pegadinha aí. Hoje em dia, quando chamamos alguém de levita, estamos querendo dar um destaque a esta pessoa como se ela tivesse um ministério especial, diferenciado dos demais na igreja. Só que os levitas do Antigo Testamento não eram responsáveis pelo louvor no templo. Eram responsáveis por tudo aquilo que eu falei, né? Os levitas do Antigo Testamento eram responsáveis por tudo. Hoje, podemos dizer que todas as pessoas que trabalham no templo de Deus, para que a adoração de Deus possa ser completa, hoje todos são levitas. Não é errado dizer que o ministério de louvor, que uma pessoa que canta é um levita, mas existia outras atividades, né, no Antigo Testamento em que diferenciava e que destacava também os levitas. Hoje nós somos a Igreja de Deus,
nós somos os levitas do Senhor, nós somos os sacerdotes do Senhor, a nação eleita, a nação santa, e nós caminhamos a aprender a palavra de Deus para que no grande dia do arrebatamento do Senhor, nós possamos estar no grande templo de Deus, adorando a Ele, cantando louvores a Ele, como levitas espirituais. O quarto ponto fala, um levita? É uma pergunta. Então você está dizendo que não há importância em ser um levita? É justamente ao contrário. Todo mundo é importante. Todo mundo que arregaça as mangas e põe a mão na massa para fazer a obra é importante, seja qual for o ministério que Deus lhe reservou. Ok? Então, todas as pessoas que trabalham dentro da casa de Deus, elas são importantes para o desenvolvimento do culto a Deus. E elas estão trabalhando para o Senhor Jesus, para a adoração do Senhor Jesus. Nenhuma atividade diante dos olhos de Deus é inferior a alguma outra, ou é superior a alguma outra. Desde o porteiro da igreja até o pastor presidente, todas essas atividades são importantes para o Senhor. E levando em consideração ao que os levitas faziam no Antigo Testamento, que davam aí o suporte aos sacerdotes, também eles eram sacerdotes, a tribo dos levitas, eles cuidavam do templo e só era também sacerdotes aqueles que fossem da tribo de Levi, aqueles que fossem levitas, né? Daí surgiu aí o sacerdócio e o sumo sacerdote, que foi ordenado pela primeira vez por Arão, o irmão de Moisés. Então nós vemos aí que as atividades especiais do povo de Deus no Antigo Testamento eram entregues aos levitas, ao ponto deles se sustentarem pelas suas atividades que exerciam ali no templo. Nós vimos aí na palavra de Deus que nem terras eles tinham, porque eles tinham uma atividade especial de Deus. Eles eram sustentados pelo seu ministério. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que todos aqueles que fazem um trabalho na casa do Senhor, ele é considerado também um levita. Todos aqueles que ajudam, que dão manutenção, que fazem parte da organização, eles também podem ser considerados, sim, um levita do Senhor, um servo do Senhor que faz a atividade dentro da casa do Senhor. Porém, os levitas que cantam e que adorem ao Senhor também com seus instrumentos, também não estão fora desta função. Para concluir, diz o seguinte: qual é o seu dom? Consagre-o ao Senhor, dê a ele um pouco do seu tempo e ao seu próximo um pouco de sua atenção e amor. Sirva, colabore, participe. Lembre-se de que com Cristo as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Não há mais sumo sacerdote, e o verdadeiro templo onde Deus quer habitar é o coração do homem. Quer ser levita de verdade? É só dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me, a mim. Ele vai usar você poderosamente. O templo de Deus hoje é o nosso corpo. Nós somos moradas do Espírito Santo. O templo de Deus está dentro do nosso ser. Precisamos nos reunir com os irmãos na congregação para que juntos nós possamos adorar o Deus unificado. E dentro desta unificação, nós somos levitas da casa do Senhor. Nós estamos ali para adorar ao Senhor juntos com cânticos congregacionais, hinários, hinos sacros para exaltar o nome do Senhor. Queridos, exerça esse dom. Exerça o dom que Deus lhe deu.
A atividade que Deus entregar para você na casa do Senhor, meus queridos professores, que são também homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aí se dedicando na vida com o ensino da palavra, passem também para os seus alunos, estimulem esse dom. Pode ser de pregar, pode ser de cantar, pode ser de tocar, pode ser de fazer qualquer outra atividade, uma atividade de apoio dentro da casa do Senhor. Eles também estarão exercendo o sacerdócio levítico, que é importante para o nosso Deus, tá bom? Juntamente com isso, podemos aí adquirir conhecimento, experiência e intimidade com Deus, que haverá aí uma devoção, uma entrega maior na casa do Senhor. Você que trabalha com adolescente, você que trabalha com jovem, você que trabalha no ensino, na palavra, no canto, no louvor, você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquilo que Ele nos entregue para fazer para o Senhor, nós fazemos, e há uma dedicação, uma entrega, e nós, então, podemos a cada dia aprender com isso. Tá bom? Queridos, eu espero que vocês estejam gostado desta aula. Se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal, né? Publiquem para que mais pessoas possam nos acompanhar aqui e aprender mais juntos da palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se assim o Senhor Jesus nos permitir.